Olá pessoal, tudo bem? Você é transportador escolar? Bem, o que eu quero te falar hoje é sobre contrato do transporte escolar. Nessa pandemia foi um assunto muito comentado nas redes sociais, a gente viu muito comentário no Facebook, no WhatsApp, e eu quero te falar sobre alguns detalhes nas cláusulas específicas de um contrato de transporte escolar e por que ele é tão importante assim. Bem, no início da paralisação, devido à pandemia do coronavírus, nós vimos muitas queixas e situações onde os transportadores escolares ou não tinham um contrato, ou muitos que tinham o contrato, a forma que ele foi elaborado acabou não dando as devidas garantias e acabou não cumprindo o papel, né? Se você também já teve dificuldades por causa de um contrato ou realmente não tem um contrato, eu acho que esse assunto vai ser bem interessante para você. Eu quero te lembrar que eu não sou nenhum especialista jurídico, eu não sou advogado. O que eu vou te falar agora é com base na experiência de mais de 30 anos desse ramo, e que coisas que a gente descobriu ao longo desse período. Eu e o meu irmão, nós fomos literalmente criados dentro de uma van escolar. A minha mãe, que começou esse negócio em 1986, ela precisava nos levar junto para poder fazer os trajetos. Na época eu tinha 6 anos, o meu irmão com apenas um ano, e ela nos levava junto. Então a gente acabou sendo criado dentro de uma rua escolar, a gente viveu isso, todo esse momento, né? Hoje nossa empresa, com mais de 3 décadas, já atendeu mais de 10 mil clientes no ramo do transporte escolar, e é com base nisso que eu tenho certeza que eu tenho muito conhecimento para te passar. Eu tenho algumas informações que a gente acabou trazendo adaptando ao longo desses anos, e a gente vai poder te passar algumas dicas legais aí. Acredito que muitas pessoas, algum advogado, muitas pessoas teriam condições de elaborar um contrato bem feito. Mas eu sei que ninguém melhor que trabalha com isso, alguém que trabalha com isso, para saber onde o sapato aperta, não é? A gente foi elaborando, adaptando e enfim, com base no conhecimento dos 30 anos, a gente chegou hoje em um contrato realmente efetivo. Falando então sobre o contrato, né, em si. No mundo empresarial, as relações comerciais, profissionais, elas são uma oportunidade para crescimento. O contrato ele tem um papel fundamental, que é de intermediar essas relações, estabelecendo regras e garantias e os direitos e deveres entre as partes. Contudo, nós notamos que muitas empresas, e não é só do ramo do transporte escolar, são muitas empresas, eles enfrentam problemas por contratos mal elaborados. O que acontece é que algumas empresas acabam não dando a devida importância na hora de elaborar e até pegando modelos disponíveis na internet. O cara vai lá, eu vou baixar um contratinho aqui, eu achei legal, vai acabar me resolvendo. Na hora resolveu a dor, mas ele pode gerar um problema depois, porque ele não foi elaborado, ele não foi adaptado para a realidade. Então, além das cláusulas básicas de um contrato, que elas são específicas de qualquer contrato, que é a descrição do objetivo do contrato. Qual é o objetivo? É transporte escolar. Se fosse uma empresa de limpeza, bem, qual é o objetivo o objeto do contrato? É serviços de prestação de limpeza. Outra básica, que é a qualificação das partes envolvidas, quem é o contratante, quem é o contratado, vencimentos, prazo, assinatura, foro e vias. Isso são regras básicas, são cláusulas básicas que tem que ter em qualquer contrato de prestação de serviço. Agora existem algumas que elas são específicas para o transporte escolar. E elas seriam um ponto-chave nessa pandemia. Então eu vou te falar hoje sobre 5 delas. São 5 que seriam muito importantes. Uma delas é a data de início e fim de contrato. A data que começa e a data que termina esse contrato. A outra é sobre o cancelamento desse contrato. Uma terceira é período de férias escolares.
ou sobre recesso escolar, que foi o caso que aconteceu agora, e canais de comunicação. Pode parecer estranho, mas eu vou te falar sobre o porquê isso é importante constar num contrato. Vou te falar agora sobre a data, então, data de início e término do contrato. Por que ela é tão importante constar num contrato? A data do início do contrato, ela é muito importante porque ela identifica qual é o início do compromisso do transportador com o aluno e com seus responsáveis, se for o caso. E o compromisso também destes com o transportador, a fim de iniciar os pagamentos. A data do fim ou do término desse contrato tem a mesma importância, na medida que a falta dela pode até invalidar um contrato. Sem uma data de término de contrato, nesse caso, ou alguma cláusula que estipule períodos específicos ou prazos específicos, acaba criando a possibilidade de reclamação de uma das partes. Ele pode dizer, mas esse período, esse contrato não tem um fim, então ele pode até invalidar esse contrato. Essa é uma cláusula muito importante constar no contrato. Sobre o cancelamento do contrato, essa é uma cláusula, enfim, ou pode ser várias cláusulas, que elas determinam uma série de regras para garantir tanto para o transportador quanto para o contratante, quem for contratar o transporte escolar. De acordo, então eu vou te falar assim, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se a cláusula referente ao cancelamento do contrato ela estabelecer obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que elas sejam incompatíveis com a boa-fé ou desequilíbrio entre as partes, ela pode ser considerada nula. Então há situações em que o cliente pode cancelar o contrato sem as exigências contidas nas cláusulas de cancelamento, e algumas delas são: se o serviço apresentar problemas que tornem eles impróprios para o consumo, enfim, no caso, se a gente acabar não atendendo bem esse cliente, se o transportador não atender bem esse cliente, ele pode exigir o cancelamento ou a reexecução do trabalho, e inclusive pedir a restituição do valor que foi feito, se foi feito algum pagamento, e outra forma de cancelar esse contrato seria se o serviço foi contratado mediante telefone, internet, ou algum desses meios, e então o consumidor tem um prazo até de 7 dias para poder cancelar o serviço. O simples cancelamento de um contrato, ele pode ter várias dimensões, e no momento de elaborar o contrato a gente pode prever e já elaborar algumas cláusulas que elas nos garantam uma certa segurança. Uma forma de cancelar o contrato seria o cancelamento do contrato pela falta de pagamento, por exemplo. Se o transportador não recebeu as mensalidades devidas, o que foi combinado do seu cliente, tem que existir uma cláusula que ele pode cancelar o contrato após um período de inadimplência do cliente. Isso é uma cláusula muito legal sobre cancelamento que precisa estar no contrato. Uma outra forma de cancelamento do contrato é um cancelamento do contrato permanentemente feito pelo cliente. É quando por qualquer motivo o cliente quiser cancelar o contrato definitivamente. A opção de cobrar uma multa ou não, nesse caso, você precisa definir uma regra. Qual é a regra que vai ser imposta para esse cancelamento? Bom, se o cliente cancelar após o primeiro mês, o período foi contratado para 10 meses, se ele cancelar no segundo mês de uso, ele vai ter uma multa proporcional ao período. Essa é uma das formas que pode ser utilizada para garantia do transportador. A multa rescisória, essa que eu estou falando, é uma cobrança. O que eu quero dizer? Não é uma punição, não é nada
uma garantia de ganho, um ganho extra para o transportador, né? O que acontece? O transportador ele fez um investimento. Quando ele adquiriu um veículo, quando ele fez um compromisso financeiro, de repente ele financiou esse veículo, quando ele contratou um seguro para o veículo, funcionários, quando ele comprou pneus, adaptou de repente esse veículo para fazer o transporte, colocou faixa escolar, colocou uma porta automática para facilitar a abertura para os alunos, fez a vistoria, cadastrou ele lá nos órgãos competentes, né? Gastou com taxas. Isso tudo é uma garantia por esse investimento, por essa contratação que o próprio transportador fez. Ele não pode ficar lesado. Se ele fez tudo isso para atender o aluno, ele deixou de repente de atender um outro aluno nesse período, para poder firmar um compromisso com aquele aluno até o final do período, é preciso que esse cliente também tenha algum compromisso com o transportador. Essa é a intenção da multa, não é de lesar ninguém e nem de gerar um ganho extra para o transportador. Um outro assunto que pode constar em contrato, e ele também gera algumas discussões, é sobre o período de férias. O período das férias escolares é um período que em muitos casos ele gera controvérsias. As férias de inverno, por exemplo, ou férias de meio de ano, como elas são chamadas em alguns lugares, alguns responsáveis eles acreditam ter direito a um desconto nesse período. O fato é que na maioria dos casos o transportador calcula o seu valor anual, divide por 10 parcelas ou 12 e esse valor ele está incluso já nesse valor das parcelas. Não tem como a gente dar desconto nesse período, né? Feriados, paralisações, o aluno faltou 2 semanas, tem muitos responsáveis, muitos pais que acabam achando que tem direito de desconto nesse período, mas como eu já falei, o nosso custo, o custo do transportador, ele já foi calculado com base nos 10 meses. É preciso constar isso numa cláusula em contrato para que já fique esclarecido, combinado com ele desde o início, que esses períodos são cobrados normalmente. Muito importante isso. O outro assunto que eu vou falar agora, que esse sim é direto ao ponto sobre o que aconteceu nessa pandemia, é o recesso escolar. Sempre houve o recesso, paralisações de aulas, por diversos motivos. Da maneira que isso ocorreu agora durante a pandemia do coronavírus, acabou gerando uma série de discussões e dúvidas, reclamações, né? Bem, para situações como essa, onde houver paralisações das aulas, tal como greve de professores, entre outras, e resolver qualquer dúvida a respeito do contrato, pode ajudar muito quando isso estiver previsto no contrato. O que a gente ouve muitas vezes é: meu filho não utilizou o transporte por 2 semanas, eu tenho desconto. O fato é que a rota provavelmente do transportador vai ser a mesma. Os horários que ele vai ter que fazer, cumprir, serão mantidos. E na maioria dos casos, né, impossibilitaria o transportador oferecer um desconto para o cliente. Afinal, o transporte dele depende de todo um contexto, não é só de um aluno, né? Então, prever isso, comunicar que nesses casos o contrato e os pagamentos permanecem ativos já ajuda e muito. Em um caso como esse da pandemia, que acabou paralisando todas as aulas em todas as escolas, pode estar previsto em contrato, determinando que o período superior a 30 dias, né, de aulas suspensas por motivos de força maior, o contrato mensal teria um abatimento de 60%, por exemplo, que isso representaria os custos que o transportador tem diretos ao transporte. Ele não vai gastar com combustível, manutenção, enfim, mas todos os outros custos dele vão ser mantidos, né? As outras prestações permanece ativo, o seguro do veículo, inclusive o salário de quem trabalha com isso precisa ser mantido nesse período. E ele precisa estar pronto, com a sua empresa pronta, tudo em dia, para poder voltar a atender esse cliente novamente quando as aulas retornarem, né?
Então, para executar uma cláusula de recesso que oferece o abatimento nas mensalidades, mas ela permanece com um custo, com um valor mínimo para poder manter, isso precisaria que houvesse uma paralisação geral. Esse é um detalhe que tem que constar na cláusula, que é muito importante que conste na cláusula. É preciso que essa paralisação ela envolva todo um sistema de ensino ou todo um sistema onde esse transportador trabalhe. E eu vou te dizer por que isso tem que acontecer. Porque em muitos casos pode ser que uma escola entrou em paralisação ou em recesso e o transportador atenda 2 escolas. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai ter que atender metade dos alunos, que é a parte dos alunos que acabou não tendo recesso. Ele vai ter que fazer a mesma rota, cumprindo os mesmos horários, e nesse caso ele não tem como dar o desconto para o cliente. Afinal, passaria 30 dias, esse cliente vai voltar e ele precisa estar novamente com a vaga desse aluno reservada dentro da van, não é? Então, elaborar uma cláusula que fale sobre recesso escolar é muito legal e constar no contrato. Um outro detalhe que eu comentei é sobre canais de comunicação. Como assim canais de comunicação? Por que isso é importante ter em contrato? O que isso vai me garantir? Bem, definir um contrato no qual o canal de comunicação ou que vai ser usado para que sejam feitos os avisos e informações durante a vigência do contrato, ele é muito importante. Vou te dar um exemplo. Se o aluno não for para a aula, ou ele solicitar o cancelamento do transporte, do contrato, enfim, por que meio isso vai ser usado? Que canal vai ser usado? Ele vai simplesmente fazer um aviso verbal para o tio da van, ele vai mandar um e-mail, ele vai comunicar pelo WhatsApp, ou quando algum responsável ele for avisar que a tia ou alguma outra pessoa irá pegar esse aluno na escola. Como é que ele vai te avisar isso? Ele vai te avisar por telefone? Isso pode gerar dúvidas. Se uma pessoa chegar na escola e pegar esse aluno e você não tiver registrado isso, que o pai ou o responsável confirmou essa informação, pode ser meio duvidoso, pode deixar dúvidas e pode ser até perigoso para você. Então, definir um canal por onde vão ser feitos os comunicados, as comunicações, cobrança, cancelamento, avisos, o aluno não vai para a aula, isso tudo definido, definir lá, vai ser por e-mail, beleza, todas as comunicações vão ser por tal e-mail. WhatsApp, todas as comunicações com este cliente será feita através do tal WhatsApp. Isso é muito legal. Dessa forma, fica bem claro, estabelecido de que forma os avisos vão ser feitos. E evita aquele papo lá de dizer: eu liguei, ninguém atendeu, eu ia te avisar, ou te falei semana passada na van. Isso parece familiar para você? Para nós já aconteceu e muitas vezes. Eu vou te falar agora mais 2 comentários breves sobre 2 cláusulas que elas não têm conexão nenhuma com a pandemia. Inclusive eu nem citei elas lá no início do vídeo, mas eu só vou te dar mais 2 exemplos das particularidades do transporte escolar para se elaborar um contrato. Uma das cláusulas que a gente usa aqui, e você também pode usar na sua empresa, é sobre o direito de imagem. Uma cláusula que muitos contratos de transporte escolar não têm, mas nós sabemos que muitos acabam usando as imagens e fotos dos alunos para divulgar o seu trabalho. E não é nada errado nisso, não tem nada errado em fazer isso, é muito legal, inclusive é uma coisa que gera muito conteúdo, dá para fazer um marketing muito legal em cima disso. Mas se isso não tiver constado em contrato sobre o direito do uso da imagem do aluno, pode gerar algum problema para vocês também. Se tiver a intenção de usar essa imagem de forma de publicar o seu trabalho, então é bom elaborar uma cláusula lá no contrato, mas deixa claro na cláusula qual a finalidade do uso da imagem. Isso pode
ser mal interpretado. Né? Deixe claro que essas imagens vão ser utilizadas em páginas sociais, material gráfico da empresa somente para fins publicitários, por exemplo. Uma outra cláusula muito legal que eu vou te falar e a gente tem no nosso contrato é sobre responsável legal. Como assim? Responsável legal num contrato? Algo que por muitos anos nós não nos damos conta, a gente não se deu conta, mas que em determinado momento veio a nos trazer certa preocupação, foi o fato de que em vários casos a pessoa que contratava o transporte para um aluno menor não era a pessoa que tinha a guarda ou não era o responsável legal pelo aluno. Para garantir o nosso controle, nós começamos a coletar os dados e exigir a assinatura do responsável legal pelo menor. Caso não fosse a mesma pessoa que contratou, no caso. Isso acabou com nossa dúvida, nossa preocupação, né? Ou mesmo algo que a gente ouviu em uma situação na frente de uma escola. Um pai chegou e disse: quem contratou vocês para levar o meu filho para a escola? No momento eu fiquei com o olho arregalado, pois quem havia contratado o transporte foi a avó do aluno, a avó materna do aluno, e as famílias não se falavam. A gente sabe que tem muito dessas relações, né, entre as famílias. Então a gente ficou bem preocupado, enfim, a situação que eu fiquei foi bem apertada, a gente acabou conversando com o pai, ele acabou concordando, a gente esclareceu como funcionava o nosso trabalho, ele acabou concordando e o filho, graças a Deus, continuou com nós, aí a gente acabou conquistando o cliente. Mas é um item que pode ser muito importante constar lá no contrato de vocês, né? Falando um pouquinho mais sobre contrato, tem algumas cláusulas que elas podem invalidar algumas particularidades que podem anular ou criar a anulabilidade desse contrato, né? Alguns fatores que podem influenciar para anular esse contrato é a falta de data de início, que seria a vigência, né, de início e fim. A incapacidade absoluta de um ou ambos os contratantes. Eu vou te falar nesse caso porque que a gente pega de responsável legal e muitas vezes tem adolescente aí que o pessoal, eles acabam contratando e eles não têm capacidade jurídica para isso. Então é preciso observar isso, a capacidade do contratante, né? Se o objeto do contrato ou de alguma cláusula for ilícita, se alguma coisa que constar no contrato ela for de caráter ilícito, anula o contrato. Se a forma que ela é imposta pela lei não for atendida, ou seja, se uma das cláusulas do contrato disser alguma coisa contrária à legislação, o contrato ele pode ser anulado, ou enfim a cláusula pode ser também anulada. Se houver fraude, né, em caso de comprovação de fraude, ou se houver erro, dolo, coação ou estado de perigo, né, contra uma das partes. Se uma das partes ela não tiver, ela foi coagida para concordar, nesse caso esse contrato também pode ser anulado. Bem, essas são apenas algumas das causas, né, mas existem muitas outras previstas, né, e isso serve meramente como informação complementar ao que eu te falei até agora. Bem, como elaborar um contrato é um assunto que ele demanda muito conhecimento técnico. Nós sugerimos que para montar que ele realmente te garanta tranquilidade e que dê tanto para você quanto para o seu cliente uma garantia legal, a gente sugere que consulte um especialista, um advogado, ou que tenha um conhecimento técnico para adaptar esse contrato da melhor forma para a sua realidade e dentro do amparo da lei, é claro. O que eu quero deixar aqui é a experiência de anos de trabalho, dizendo que o que a gente considera muito importante e necessário nesse contrato, né? E eu quero dizer que ninguém melhor que você para determinar o que precisa estar nesse contrato. O advogado vai te dar o amparo da lei. Você precisa dizer o que é importante para você. Isso só você pode dizer, né? Então essas foram algumas dicas para
demonstrar para você que você não deve utilizar modelos simplificados ou retirados da internet. Isso tem custado muito caro para muitos transportadores que assumiram esse risco, né? Cada contrato é único, né? E contar com apoio jurídico nessa hora, num momento como esse foi esse da pandemia, é muito importante. Gostou do vídeo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, quiser esclarecer, fazer algum comentário, faça um comentário aí, deixe seu like aí, se inscreve no nosso canal, curta nossas páginas do Facebook, Instagram. Eu tenho muito conteúdo legal para vocês lá. E sobre o transporte escolar, a gente quer fazer com que o transporte escolar melhore como um todo. Eu tenho um outro vídeo que fala especificamente sobre uma cláusula também que eu comentei aqui, mas ela fala de uma forma mais abrangente, que é sobre o cancelamento do transporte escolar. Dá uma olhada nesse vídeo, curta os outros vídeos que a gente tem lá e aguardo vocês no próximo.